Meus irmãos, hoje vamos estar falando sobre o Monte da Transfiguração. Nessa passagem bíblica de Mateus 17, vemos que 8 dias depois do episódio narrado no capítulo anterior, Pedro, mesmo recebendo uma severa advertência de Jesus Cristo, comete outro deslize. Jesus sobe o monte da Transfiguração com o propósito de orar e leva consigo a Pedro, a Tiago, a João. Jesus ora, mas Pedro e seus discípulos são tomados pelo sono. O que empolgava Pedro e os seus colegas era diferente do que empolgava Jesus. O que empolgava Jesus dava sono em Pedro. O que era deleite para Jesus era um pesadelo para Pedro e os seus pares. Vamos falar acerca de 4 milagres no Monte da Transfiguração. O primeiro milagre no Monte da Transfiguração foi a própria transfiguração de Jesus. O Filho de Deus sendo transfigurado diante deles. O corpo de Jesus, com brilho celestial, com as roupas resplandecentes. A glória de Deus sobre Jesus. Nesse Monte da Transfiguração nós vemos que o céu desceu na terra. Segundo milagre de Jesus no Monte da Transfiguração foi que Moisés e Elias apareceram em glória conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. Moisés e Elias falaram com Jesus sobre a prisão, a condenação, a morte e a cruz. O terceiro milagre neste monte da transfiguração é que eles foram envolvidos por uma nuvem luminosa que os envelopou. Aquela não era uma nuvem comum, não. Era uma manifestação poderosa. A própria presença de Deus sobre ele. Os céus desceram na terra. Deus veio até eles de forma eloquente e majestosa. O quarto milagre é que de dentro da nuvem ouviram uma voz dizendo: este é o meu filho amado, meu eleito. A ele ouve. O propósito de Deus Todo-Poderoso naquela nuvem falou com eles, ouviram a voz do Onipotente. Mas a verdade é que faltou na vida de Pedro 4 percepções vitais na vida de Pedro. A primeira coisa, Pedro não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Pedro ficou tão desorientado no Monte da Transfiguração que sugeriu para Jesus que fizesse 3 tendas. Uma para Jesus, outra para Elias, outra para Moisés. Pedro não sabia o que falava. Estava falando uma grande bobagem. Pedro estava cometendo um grande equívoco. Equiparou Jesus, Moisés, Elias. Jesus, porém, não era apenas um homem, não, mas o Filho de Deus. Jesus é único, é singular. Segunda coisa que Pedro não discerniu. Pedro não discerniu de igual forma a centralidade da missão de Jesus. A pauta da conversa de Jesus e Elias versava sobre a morte,
sobre a cruz do Calvário. Aquela reunião estava focada na missão central de Jesus, que era morrer por nossos pecados, adquirir para nós uma eterna redenção. Quando Jesus desceu do monte e curou o menino endemoniado, as multidões ficaram admiradas do poder de Jesus, ficaram maravilhadas do quanto ele fazia. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem estava para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: não pense que eu vou mudar a minha agenda. Não pense que eu vou ser apenas um operador de milagres para atender às suas necessidades imediatas. Não, eu vim ao mundo com um propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito de dar sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para morrer pelas ovelhas. A centralidade da missão de Jesus era a cruz. É lá no Calvário que eu vou abrir as portas da prisão. É lá na cruz que as cadeias se romperão e o êxodo de vocês acontecerá. A saída das mãos de Satanás. Mas os discípulos não entenderam isso. Pedro e seus companheiros estavam perto de Jesus. Estavam vendo milagres, mas estavam desprovidos de entendimento. Em terceiro lugar, Pedro nem sequer discerniu a centralidade da sua própria missão. Ele disse: mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazermos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias, sem saber o que dizia. Pedro não queria mais descer do monte, irmãos. Ele queria permanecer naquele ambiente de milagres. Lá embaixo, no sopé do monte, havia muita gente aflita, doente, necessitada. A espiritualidade do monte pode ser, e muitas vezes é uma espiritualidade de fuga, de escapismo. Mas o monte é o lugar para recarregar as baterias. Mas o nosso ministério não é no monte, é no vale. É no vale que se desenrola o nosso ministério. O vale é onde as pessoas estão aflitas, enfermas, doentes, chorando, sangrando, atormentadas pelo diabo. É lá embaixo do monte da transfiguração que devemos estar como agentes do reino, como ministros da reconciliação, como portadores do Evangelho de Cristo. Não podemos, irmão, nos encastelar no templo, dia após dia, sem sairmos à rua, para evangelizarmos, para socorrermos os aflitos. Não podemos apenas ter a espiritualidade do culto público, do retiro, das conferências. Não. Precisamos descer os vales, aos becos, subir nos morros, entrar pelas favelas, nos condomínios, nos corredores dos hospitais. Precisamos ir lá fora, onde as pessoas estão carentes, aflitas, onde as pessoas estão necessitadas. Subamos ao monte, não para armarmos tenda lá em cima. Subamos ao monte para sermos revestidos de poder, para desempenharmos o nosso ministério no vale e libertarmos os cativos e os oprimidos de Satanás. Em quarto lugar, para encerrarmos esta palavra, Pedro não conseguiu sequer entender a centralidade da adoração. Quando ele e os seus companheiros viram a nuvem e ouviram a voz saindo da nuvem, que Deus dizia: este é o meu filho, o meu deleito,
a ele ouçam, se encheram de medo. Caíram de bruços, tomados de grande medo, ficaram aterrados. Hoje nós vemos dois extremos, irmãos, com respeito à adoração. O primeiro dele é a falta de reverência. Muitas pessoas sem temor usam o nome de Deus, falam palavras chulas, blasfemando contra o nome de Deus. E o segundo extremo na adoração é o medo de Deus. Muitos pais da fé, até com boas intenções, cometem esse erro com seus filhos pequenos. Ao ver seus filhos fazendo algumas presepadas, gritam: meninos, não façam isso, Deus vai carregar vocês. Aí essas crianças muitas vezes crescem com medo de Deus, pensando que Deus é um guarda, é um xerife celestial que está pronto para dar uma bordoada nas costas. Não, irmãos. Não devemos ser extremistas aos pontos. Pedro estava vendo milagres ali, mas não conseguia discernir a centralidade da pessoa de Jesus. A centralidade da missão de Jesus, que não era estar no monte. Pedro não conseguiu discernir a centralidade da própria missão, que não era continuar no monte fazendo tenda, não. Ele não conseguiu nem mesmo discernir a centralidade do culto. Que nós possamos meditar nesta palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida e que possamos aprender com esta palavra em nome de Jesus. Amém.